Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta manhã, nesta casa de oração, Senhor. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pelos alimentos. Obrigado, Senhor, acima de tudo, pela salvação das nossas almas, pelo nosso nome estar escrito no Teu livro nos céus. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que já chegaram. E agora eu peço também a Tua bênção e proteção para aqueles que estão a caminho desta casa de oração, Senhor. Trá-los em paz. E nesta manhã recebe nosso culto de louvor e gratidão ao Teu nome, Senhor. Deita sobre nós as Tuas bênçãos. Estenda as Tuas mãos para abençoar o Teu povo. Estenda as Tuas mãos para curar. Estenda as Tuas mãos para salvar. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para operar maravilhas no nosso meio. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque a Ti pertence, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a Tua eterna glória. Amém, amém, amém. Paz do Senhor a todos os irmãos, muito bom dia, vamos louvar o nosso Deus. Amém. Este coro que já temos cantado algumas vezes, a batalha pertence ao Senhor. Nós somos o exército do nosso Deus. Amém. O nosso capitão é Jesus. Amém. E nós estamos aqui para conquistar, olha, aquilo que Deus quer que nós conquistemos. O povo de Israel tinha que conquistar a sua terra, não é? E nós certamente também temos as nossas conquistas para fazer, e só vamos fazê-las com Jesus Cristo como nosso capitão. Amém. Então, a batalha pertence ao Senhor. Terra prontos a marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Estamos na terra prontos a marchar, a batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Vai contra ti, a batalha pertence ao Senhor. Coragem não há que temer, a batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. quando o poder das trevas vai sobre ti, a batalha pertence ao Senhor. Estamos debaixo do poder de Deus, A batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Amém. O Senhor da batalha é o Rei dos céus. Amém. O Senhor da batalha é o Rei das nossas vidas, o Rei dos nossos corações. E só Ele devemos de louvar. E esta manhã queremos declarar que louva, louva, louva. Esquece tudo aquilo que possa estar na tua mente neste momento e que te impeça de chegar à presença do Pai. Louva, louva. Amém.
como o Rei dos céus. A seus pés tributo traz, restaurado e perdoado. Sempre a Ele cantarei. Aqui estamos às portas dos céus, coros de anjos conosco adorai. Louva, 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 oh minha alma, louva o Rei dos céus, louva, 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 terra e céu canta, canta a graça do Senhor. Louvam por seu favor e graça, mesmo estando em aflição. Louvam, Ele é assim para sempre. Ele os quer abençoar. Sua misericórdia a transbordar, doce ou forte, o seu nome louvai. Louva, 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 oh minha alma, louva o Rei dos céus, louva, 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 terra e céu canta, canta a graça do Senhor. Jesus, louvamos-te, exaltamos o teu nome, Senhor, aleluia. Como um pai que as poupa, somos frágeis, Ele sabe. Em suas mãos Ele nos leva, nos resgata de todo o mal. Anjos o contemplam face a face, lua e sol em todo o tempo e lugar. Louva, louva, louva,
louvamos, Deus. Honramos o teu nome, Senhor, porque não há outro igual a ti, Deus. Aleluia. Para o teu nome, Jesus. Louva a Deus nesta manhã. Adora a Deus nesta manhã. Glória ao teu nome, Senhor. Não há outro igual a ti, Deus. Para onde iremos nós, Senhor, se és tu que tens as palavras da vida? Para onde iremos nós, Senhor, se tu és a fonte de todo o amor, fonte de todo o poder? Para onde iremos nós, Senhor? Nesta manhã, Deus, nós queremos clamar por mais de ti, Senhor. Por mais de ti, mais do teu amor, mais do teu poder, Senhor, mais da tua bênção, Deus, mais da tua graça, mais da tua misericórdia, mais do teu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos mais de ti, Deus. Toma o primeiro lugar nesta manhã. Toma o primeiro lugar nesta manhã. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Que esta possa ser a nossa oração, meus irmãos, nesta manhã. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. É isso que nós queremos. Louvamos, Deus, aleluia. Ergue os teus braços ao céu e faz esta oração. Amém. Mais amor, mais poder, mais de ti meu ser. Mais amor, mais poder, mais de ti meu ser. Mais amor, mais amor, mais poder, mais de ti meu ser. Mais amor, eu quero mais amor, mais poder, mais de ti meu ser. Eu te adorarei de todo o coração. Eu te adorarei com toda a minha alma. Eu te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor, tu és Senhor. Faz esta oração nesta manhã. Pede a Deus mais amor. Deus é tudo aquilo que tu precisas nesta manhã. Deus é tudo aquilo que tu precisas nesta manhã. Se precisas de libertação, Deus dá. Se precisas de saúde, Deus também dá. Se tu precisas de força, de restauração, de perdão de pecados, Deus faz tudo isso nesta manhã. Faz esta oração a Deus. Mais amor, mais amor, mais amor, aleluia. Mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Mais amor, mais amor. Eu quero mais poder, mais de ti em meu ser. Mais amor, eu quero mais amor, mais poder. Ouve o teu povo nesta manhã, Deus. Mais de ti em meu ser. Eu quero mais amor, mais poder, mais de ti em meu ser. Eu te adorarei de coração. Eu te adorarei com toda a minha alma. Eu te adorarei
Eu te buscarei com toda a minha alma. Eu te buscarei com todo o meu ser. Pois tu és Senhor. Tu és Senhor. Eu te buscarei de coração. Eu te buscarei com toda a minha alma. Eu te buscarei com todo o meu ser. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Eu te adorarei. Eu te adorarei de coração. Eu te adorarei com toda a minha alma. Eu te adorarei com todo o meu ser. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Pois tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Tu és Senhor, aleluia, Deus. Tu és Senhor. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. Estamos aqui nesta manhã para buscá-lo. De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Queremos aproveitar para dar um bem-vindo às nossas visitas. Especialmente aqui o pastor Alain Delon e sua esposa Tamila de Melo. Ele é pastor da Igreja Batista Independente Ebenezer, ali no Recife, Pernambuco, Brasil, né? Fique de pé, faz favor. Aí estão os nossos irmãos. Glória a Deus. Mas alguém nos visita nesta manhã? Faz favor de levantar assim o seu braço. Temos ali visitas, sim senhor. Aqui também à frente, visitas. Amém, glória a Deus. E também vou fazer aqui uma outra pergunta. Os irmãos que desceram as águas ontem do batismo, estão cá? Alguns irmãos, temos aqui o irmão Felipe, temos irmãos ali ao fundo, irmão Vitor. Temos lá irmãos que desceram as águas. Glória a Deus por isso, amém? Então vamos dizer a todos que somos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados e vamos então já ouvir o casal. Nosso irmão pastor Alain e a sua esposa Tamila. Faz favor. Quero saudar a amada igreja, que a graça e a paz de Jesus, amém? Para mim é um privilégio, um enorme privilégio poder estar aqui na Assembleia de Deus Amada, a igreja na qual eu me converti, me batizei. O batistério na altura era aqui, não é? E isso ainda é. E também que Deus batizou-me com o Espírito Santo num dos nossos acampamentos de jovens. Talvez alguns dos irmãos não se lembram de mim. Eu fiz parte dessa casa, ainda faço, me sinto parte ainda dessa casa. E foi aqui também que Deus me deu um chamado missionário. Eu lembro de um acampamento que nós fomos, na altura o pastor Paulo Braz e o pastor Paulo Branco convidaram o pastor Eliezer Reis. Não sei se a irmã Ana Mari se lembra dele. Parece que ele era de um dos países da América Latina. E nesse acampamento de jovens, ele pregou um pouco sobre nós sermos o referencial. Nós sermos, de alguma forma, separados para um chamado específico para a obra do Senhor.
E foi naquele momento, naquele acampamento, que aparentemente às vezes a gente acha que acampamento de jovens é só brincadeira, é só lazer, mas Deus fala. E Deus às vezes chama rapazes, meninas e os separa para um chamado específico na sua seara. E foi nesse acampamento que Deus me chamou. Então, naquele momento, eu senti o chamado de Deus para trabalhar com o povo africano, do qual eu sou, né? Sou de Guiné-Bissau, nasci em Guiné-Bissau, mas desde os 9 anos que os meus pais vieram e eu vim com eles. Mas Deus me chamou especificamente para voltar para Guiné-Bissau e ali servi-lo. Eu resisti um pouco, porque na altura eu estava no 2º ano do curso de Direito e os meus pais tinham uma expectativa muito grande em relação a mim. E eu dizia, meu Deus, nesse momento, sair do curso de Direito, foi num ano em que deu a Guerra Civil em Guiné-Bissau, 98, para ir lá e servi-lo, iria trazer muita tristeza para a minha família. E eu fui dizendo não ao Senhor, fui protelando, dizendo não ao Senhor. Mas eu louvo a Deus porque Ele nunca desiste dos vocacionados. Deus, quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza e Ele nos garante sempre de que Ele está no controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus porque, apesar de ter dito não naquela altura, ter resistido, terminei o meu curso de Direito, ainda fui para a Inglaterra, passei 3 anos, mas Deus estava preparando todas as coisas. E eu lembro-me que quando eu saí da Inglaterra, eu vim aqui também para me despedir dos irmãos, que eu estava em direção a Guiné-Bissau, de uma forma assim milagrosa. Deus abriu uma porta de emprego em Guiné-Bissau. E foi nesse país, durante os 3 anos, que, embora trabalhando secularmente também, eu estava servindo a Deus e Deus estava, de alguma forma, confirmando o chamado que Ele um dia havia me dado. E foi aí que eu conheci o brasileiro mais lindo do Brasil, perdoa os restantes, mas foi aí que Deus me deu aquele a quem eu havia esperado. E eu costumo dizer sempre para os jovens lá na nossa igreja que nós devemos esperar em Deus, porque Deus tem sempre o melhor para quem deixa Ele escolher. Às vezes nós escolhemos com os nossos olhos carnais e falhamos nas nossas escolhas, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe o melhor para as nossas vidas. E Deus escolheu o melhor para mim, eu sem saber que em Guiné-Bissau eu iria encontrar o marido para mim, mas foi aí que Deus havia separado Ele também com o chamado para o continente africano. Nós casamos depois de 1 ano, namoramos via internet, mas é o que eu digo, quando Deus escolhe, Ele sabe todas as coisas. Nós nos conhecemos, mas passamos o nosso relacionamento apenas via internet. Ele foi para um projeto missionário. Depois de 1 ano nos casamos aqui nessa igreja, pastor Paulo Branco foi celebrante, e nós há 6 anos estamos casados para a honra e glória do Senhor. E a cada dia Deus tem confirmado de que Ele juntou as nossas vidas para que nós possamos o servir e servir para glorificar o nome dele. E nós servimos no Brasil, na Convenção das Igrejas Batistas Independentes, porque o meu esposo, eu digo que no Brasil eu sou batista, aqui eu sou assembleiana. Mas somos um só povo, irmãos, não é? Não importa a dominação, mas somos um só povo. E servimos durante 6 anos como copastores na igreja lá em Recife. E a nossa convenção também sentiu a confirmação de Deus para o nosso chamado e nos enviaram agora. Nós estamos sendo enviados para Guiné-Bissau. Nós estamos esse período de 2 meses aqui em Portugal para eu matar um pouco saudades da família, que esse é um dos, eu digo, dilemas do chamado missionário. Quando Deus nos chama, às vezes nos chama para um lugar distante, a gente tem que deixar pai, mãe, irmãos. E para mim isso tem sido uma luta. Ficar afastado da minha família, mas Deus tem consolado e louvo a Deus por isso. Então, esses 2 meses para matar saudades da minha família também, e também para fazermos algumas compras para Guiné-Bissau, e crendo em Deus, em agosto nós estaremos lá naquele país servindo. Eu queria apresentar um pouco só o projeto, que é o projeto João 3,16. Pode puxar, que é o projeto que Deus colocou em nosso coração. Os irmãos todos sabem o projeto João 3,16. Vamos recitar junto o versículo João 3,16. Porque Deus que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê... Amém. Às vezes a gente sabe esse versículo de cor, mas precisamos vivê-lo diariamente. Entender de que Deus nos amou. Mas Deus não somente nos amou, mas amou a cada perdido, a cada nação, a cada tribo, a cada língua, aos marginalizados. Deus amou cada um deles e nós precisamos levar esse amor de Deus para aqueles que precisam. Pode puxar. Eu não vou falar muito de Guiné-Bissau, pode passar, porque os irmãos já sabem com certeza.
mas esse projeto consiste num chamado específico para desenvolver um trabalho transcultural no país de Guiné-Bissau, que fica na costa ocidental de África, e cooperar para a salvação, treinamento, consolidação das vidas no reino de Deus. Na realidade, o que Deus tem colocado no nosso coração é evangelismo, discipulado, treinamento de obreiros e também missão integral, no sentido de ação social. Quando o meu esposo foi, em 2011, com uma equipe de irmãos das nossas igrejas para treinamento, um pastor local desafiou para que nós pudéssemos estar apoiando uma das nossas congregações da Igreja Evangélica Central, que é a igreja que nós vamos estar trabalhando em parceria, num bairro que tem muitas etnias. Nesse bairro residem várias etnias e a igreja está fazendo um trabalho social atendendo 300 crianças e também evangelizando essas crianças através desse projeto. Mas só que está fazendo com algumas deficiências, algumas dificuldades. E eles nos colocaram, então, esse desafio e nós entendemos de que Deus estava nos direcionando e nós vamos trabalhar nesse bairro do Kuntumadina. Pode passar. Pode passar. Esse é o brasão de Guiné-Bissau. E isso, como os irmãos sabem, capital de Guiné-Bissau é Bissau. É um país pequenininho comparado a Angola, né, comparado aos outros países africanos. Mas, apesar de ser pequenino no tamanho, tem 27 etnias. E cada etnia com o seu costume, com a sua língua, com a sua forma de estar, com a sua forma de ver a sua realidade, ou seja, uma diversidade cultural muito grande, que isso é próprio do continente africano. A língua oficial é o português, não é? Embora cada etnia tenha o seu dialeto. E nós temos uma língua que é o crioulo, que é uma língua, na realidade, que é uma língua que nós dizemos a língua nacional, que une todas as etnias, aquelas que falam cada um o seu dialeto, mas o crioulo, naturalmente, que todas as etnias acabam falando. Então, normalmente, nós encontramos alguém que fala o seu dialeto, o crioulo, mais o português e alguns até o francês, por conta da costa ocidental. A principal religião, Guiné-Bissau, é um país animista. Não sei se os irmãos sabem o que é o animismo, ou seja, prestam cultos pagãos aos antepassados, homenageiam as imagens, homenageiam também as árvores, fazem sacrifícios de animais para os seus deuses. Então, na realidade, Guiné-Bissau é maioritariamente animista, mas só que, por ser o único país da África Ocidental, então todos os outros países são islâmicos. Tem havido uma investida muito grande em tornar Guiné-Bissau um país islâmico. Há uns 4, 5 anos atrás, antes do Gaddafi morrer, o presidente da Líbia, eles tinham se reunido, todos os países islâmicos, e tinham decretado de que, na realidade, eles iam fazer os possíveis e os impossíveis para que Guiné-Bissau deixasse de ser animista, não fosse cristão e se tornasse islâmico. E a igreja de Guiné-Bissau começou a orar. Nós somos um número muito reduzido de cristãos, mas ainda assim começamos a orar. E nós entendemos de que quando nós clamamos ao Senhor, Ele atende ao clamor do seu povo. Então a Bíblia diz de que a oração pode muito em seus efeitos. E nós nunca devemos duvidar disso. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós nos descansamos e buscamos a Deus, Ele ouve a nossa oração. E o povo guineense começou, o evangelho começou a orar. E Deus, de uma forma assim sobrenatural, aconteceu aquele atentado na Líbia e Gaddafi, dentre esse tempo, ele morreu. E nós louvamos a Deus. Nós não devemos, mas nós gloriamos na morte do ímpio, porque nós sabíamos que o coração dele era contra a vontade do Senhor. E nós entendemos de que foi Deus quem agiu a favor do seu povo, para que aquele plano caísse por terra. E até agora eles não voltaram a falar mais nesse intento de evangelizar. Mas eu sei que o inimigo anda maquinando, mas é maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, na realidade, o povo do Senhor naquele lugar tem buscado ao Senhor. E embora o islamismo esteja crescendo, nós estamos agora com 45% da população islâmica, mas nós queremos e nós professamos de que Guiné-Bissau é de Jesus. Guiné-Bissau não é do Alá, Guiné-Bissau não é dos feiticeiros, Guiné-Bissau é do Senhor Jesus, porque foi Ele o único que deu a sua vida em favor daquele povo. Então, essa é a nossa estatística. Nós temos cerca de 6% cristãos. Desses 6%, 3% são evangélicos. É um dos países mais pobres do mundo. É um do 10º país mais pobre do mundo. Um dos países mais pobres do continente. Mas isso por conta da instabilidade política, que os irmãos também sabem. Pode passar. E por conta... Pode ir puxando.
Isso é o nosso mapa com as etnias, pode puxar também. E nós temos alguns desafios na evangelização, a diversidade de culturas, não é? A instabilidade política, nós temos o crescimento do Islã, a situação econômica, as práticas pagãs, os sacrifícios, as idolatrias que eles fazem, os cultos tradicionais. Nós temos um alto índice de analfabetismo, cujo percentual é maior nas mulheres, mortalidade infantil, a esperança de vida também, que é de 45 a 48 anos. São muitos desafios, mas nós queremos que Deus nos dará a vitória. Pode puxar? Pode puxar? Isso. Isso são algumas fotos que nós temos. Aquela árvore é onde eles prestam os cultos, não é? Quando eles fazem os sacrifícios. Isso aqui embaixo, essa foto aqui no canto inferior esquerdo, é a prática de mutilação genital masculina que eles fazem com rapazes, que procede todo um ritual satânico. Pode passar? Isso. O nosso objetivo é demonstrar que só através do Evangelho os guineenses podem ser transformados. Nós fomos transformados pelo Evangelho. Amém, irmãos? Então nós entendemos que esse Evangelho pode mudar a vida do homem. Trabalhar em parceria com a Igreja Evangélica Central, que é a igreja local, que nós trabalharemos em parceria. Treinar obreiros, promover ajuda nas áreas necessárias. O meu esposo, para além da formação teológica, ele é enfermeiro também. Eu, na minha área da ação social também, nós estaremos apoiando, para além do ensino teológico, evangelismo e discipulado, e revelar o amor de Deus descrito no Evangelho de João 3,16, que vê o homem de forma integral. Pode passar? Pode ir puxando. Essa é uma criança guineense. São algumas curiosidades nossas. No canto superior direito, o meu esposo costuma dizer que é a máquina de lavar guineense. Por conta da dificuldade de energia que nós temos, então tem uma... Pode dar um clique em cima da foto, por favor? Não, da foto, isso. Um clique. Ok, é uma bacia com uma tábua, aquelas tábuas que têm aqueles cortes. Eles colocam essa bacia e vão lavando. Então, isso é uma máquina, é uma forma de lavar a roupa muito comum em Guiné-Bissau. Esse canto inferior direito é a forma como a etnia Bijagô, que é uma das etnias em Guiné-Bissau, se vestem com saias de corda. E assim, esse é um grupo de mulheres Bijagôs que foram alcançadas pelo Evangelho, louvando a Deus. A cachupa, normalmente, que é tradicional tanto de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, é um prato muito típico. Não sei se os irmãos já experimentaram cachupa. Então, Solange e Rogério têm a responsabilidade de trazer um prato típico africano para os irmãos experimentarem. Tá bom, Rogério? Isso. E aquela foto lá de cima foi um ex-feiticeiro que se converteu, irmão João Batista, e desde que se converteu, ele tem usado a conversão dele, o testemunho dele, para alcançar outros feiticeiros. E assim, o nome de Deus tem sido propagado e vidas têm se convertido. Pode passar? A outra foto, Isso, pode clicar na foto. Isso é uma outra curiosidade. As mulheres africanas, não só em Guiné-Bissau, elas colocam as crianças no colo, aqui atrás, e elas fazem todo o serviço de casa com essas crianças. O meu esposo costuma dizer lá no Brasil de que não tem aquela desculpa. Hoje eu não fiz comida, não lavei a roupa, não passei o pano no chão, porque a criança não deixou. Ela refilou o dia inteiro. É só colocar aqui e pronto. Pode fazer todo o serviço de casa. Então, mulheres, não coloquem desculpas, por favor. Isso é a forma como elas colocam os filhos. E essa é a forma de nós varrermos o chão com essas vassouras feitas de palha. Por isso é que vocês veem algumas mulheres africanas bem esbeltas, assim, porque elas fazem muito exercício físico, varrendo e carregando água do poço. Não precisamos da academia. A academia, para nós, não ganha dinheiro. Então, todo o nosso exercício é feito, assim, bem manual. As brasileiras que foram com meu esposo em 2011, tentaram fazer e no dia seguinte mal conseguiam levantar. Não tinham estrutura para isso. E o nosso pão ainda entrega assim de forma tradicional. Nós não temos essas pastelarias que sempre quando eu venho fico assim, os olhos, porque é cheio de bolos, variedade de pães. Mas em Guiné-Bissau eles ainda vêm à porta e nos entregam o pão assim dessa forma. São apenas algumas curiosidades. Pode passar sobre o país de Guiné-Bissau.
O projeto tem 2 braços, o nosso envio, na nossa convenção, a nossa convenção está nos enviando, mas também nós sempre levamos um grupo de irmãos das nossas igrejas para treinamento, para eles sentirem como é que evangelizar num outro contexto, que às vezes não é entregarmos os panfletos na mão, porque não se pode, mas é ter um relacionamento. Então nós sempre levamos os irmãos. Aquele grupo foi em 2011. Então, nós estamos vendo com o pastor Paulo Branco essa possibilidade de levar um grupo aqui de piedade também. Pode passar? Esse é o terreno que nós conseguimos comprar para a construção da igreja, escola e posto de saúde. Pode passar? Essas são algumas fotos do evangelismo com crianças. Pode passar? Pode passar também. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo que nós gostaríamos de ser adotados em oração pela essa igreja. Como eu disse, eu me sinto parte dessa igreja. Então, pastor Paulo Branco sempre foi um referencial para a minha vida enquanto missionário, enquanto pastor. Eu estava vendo, quando nós viemos assistir aqui, vimos o grupo africano cantando um projeto que começamos com Cristiana, o irmão Osvaldo, que Deus colocou em nosso coração. Então, na realidade, nós queríamos que a igreja colocasse as nossas vidas diante de Deus, que sempre se lembrasse de nós. Nós queremos ser os vossos missionários em oração. Então, na realidade, que Deus possa usar a vida de vocês, para que quando vocês orarem, as nossas vidas elas possam estar protegidas pelos anjos onde nós estivermos e Deus possa estar agindo. Então eu vou entregar a palavra ao meu esposo, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Estaremos aqui ainda até agosto e com certeza vai ser um prazer abraçar cada um de vocês. A graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Me sinto feliz de estar juntamente com os irmãos e nesta manhã poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Vou pedir a permissão para 2 coisas. Primeiro, falar no meu sotaque, né? Porque existe problema de região, eu sou do Nordeste, e talvez de repente eu fale alguma coisa que os irmãos não entendam. Então, por favor, os irmãos me permitam, né, se de repente eu usar alguma expressão da minha região, os irmãos não se choquem, né? E a segunda coisa é tentar falar brasileiro, como diz aqui. Eu tenho uma cunhada que ela diz que brasileiro não fala português. Porque, na realidade, existem expressões usadas aqui em Portugal que nós utilizamos lá de forma totalmente diferente, né? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, com certeza estará trazendo luz à sua palavra e nós iremos compreender. Porque no céu não vai ter português, não vai ter inglês, né? A Bíblia diz que vai ter uma língua no céu. E com certeza essa língua todos nós iremos falar e entender para a honra e glória de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler um texto bastante clássico, né, e conhecido nosso, mas eu quero pensar um pouco na justiça de Deus em uma perspectiva missionária. Essa era a intenção de Paulo quando escreveu essa carta. O apóstolo Paulo estava escrevendo para judeus em Roma e a ideia de Paulo era exortá-los ou despertá-los com relação à sua nacionalidade judaica. Paulo queria entender de que o fato deles serem judeus não os tornava exclusivamente pessoas que teriam só o direito à salvação. E Paulo vai trabalhar essa ideia de que a salvação abrange todos os povos. Essa é a vontade de Deus. Então, nesta manhã, nós vamos pensar rapidamente um pouco sobre isso. Amém? Romanos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15 e depois o versículo 17. Diz assim o texto: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés do que anunciam as boas novas. Versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Deus, nós queremos nesta manhã te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque entendemos que ela é vida. E nós te pedimos que nesta manhã o teu Espírito ministre aos nossos corações de forma poderosa,
para que venhamos compreender, Senhor, tudo aquilo que Tu queres revelar para nós. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, o capítulo 9 e 11 de Romanos, Paulo vai abordar essa questão acerca da incredulidade dos judeus com relação à compreensão acerca da justificação. Paulo vai fazer uma abordagem dizendo que aos judeus pertence o privilégio de ser a nação escolhida, aos judeus pertence o privilégio da adoração e o templo, aos judeus pertence o privilégio da raça de Jesus, ou seja, de Jesus nascer dos judeus. Mas Paulo vai dizer que o fato deles possuírem tudo isso não significa que eles não precisariam de uma justificação ou entender a justificação por meio da fé em Jesus Cristo. E com relação a isso, Paulo vai fazer algumas abordagens. Ele vai dizer que os judeus tinham zelo com Deus, porém não tinha entendimento, ou seja, não compreendia essa justificação. E quando Paulo vai falar de zelo, vai dizer que eles obedeciam à lei, se empenhavam em cumprir a lei. Mas ao mesmo tempo eles buscavam uma justificação baseada na lei. Eles acreditavam que ao cumprir a lei, eles seriam justificados. E quando entendemos de justificação, na realidade é quando Deus não imputa culpa no homem. Ou seja, Deus olha para o homem através de Jesus Cristo e torna o homem limpo, sem pecado. E os judeus acreditavam que ao cumprir a lei, eles seriam justificados. E Paulo vai dizer que não, que através da lei ninguém é justificado. Paulo vai falar também acerca de Moisés e de Jesus. E Paulo vai dizer que Jesus, ou a justificação pela fé através de Jesus, é superior à lei de Moisés. Paulo vai falar que essa justificação não é exclusivista, ou seja, não é algo só para os judeus, mas que de repente abrange todas as etnias, todos os povos. E Paulo vai falar acerca de uma boa nova, e essa boa nova só pode ser adquirida através da proclamação do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesses versículos, especificamente no capítulo 10, ele vai utilizar alguns argumentos necessários para que o homem possa ser salvo. Ele vai dizer que o homem precisa do conhecimento do Cristo histórico, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se tornou homem, pregou a palavra e morreu na cruz para a salvação. Vai falar acerca da necessidade da compreensão do evangelho apostólico, a mensagem do evangelho através da fé. Vai dizer que o ouvinte dessa mensagem precisa crer, precisa invocar o nome do Senhor. E essa fé, esse invocar está combinado com o coração e ao mesmo tempo com a sua boca. A ideia era crer e confessar, falar que verdadeiramente pertence ao Senhor. Mas Paulo ainda vai falar de um quarto argumento. E é mais ou menos esse quarto argumento que nós queremos pensar um pouco nesta manhã. Paulo vai falar da necessidade da evangelização acontecer através de um arauto, ou seja, alguém que tenha essa responsabilidade de proclamar. E Paulo, para justificar o seu argumento, ele vai fazer 4 perguntas em forma de sequência. E é sobre essas perguntas que eu queria pensar com os irmãos. A primeira pergunta que Paulo fala é o seguinte: se para serem salvos pecadores têm que invocar o nome do Senhor, aí Paulo pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Irmãos, para adquirirmos a salvação através de Jesus Cristo, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? É interessante que a Bíblia vai falar de alguns aspectos do crer. O crer envolve confiança pessoal, e isso é uma perspectiva hebraica. O crer envolve um conteúdo intelectual, e isso é uma perspectiva grega. E o crer envolve uma forma de se comprometer com aquilo que se acredita. Os irmãos conseguem compreender isso? Mas, infelizmente, hoje, em nossos dias, existe uma distorção daquilo que seria crer. Porque hoje nós cremos, mas nós não vivemos. Os irmãos compreendem? Parece que se consegue fazer uma distância, uma dicotomia daquilo que cremos e daquilo que somos.
E é muito comum nós observarmos, não só no Brasil, mas eu acredito que aqui na Europa também, a expressão de que eu creio em Deus, eu confesso a minha fé em Deus, mas as atitudes não demonstram aquilo que somos. E Paulo vai dizer que a pessoa que precisa ser salva, ela precisa crer em Deus. Mas não é um crer baseado nisso, de simplesmente confessar e não viver. Mas é um crer baseado que aquilo que eu professo, eu também vivo. Porque a minha fé em Cristo faz parte da minha vida. Logo, eu sou um todo em Cristo Jesus. Os irmãos entendem isso? E é isso que Paulo está dizendo. Aquela pessoa, o pecador que precisa ser salvo, ele precisa crer em Jesus. Mas não é simplesmente crer, mas ele precisa viver, ele precisa se alimentar de Jesus, beber de Jesus, ele precisa se parecer cada dia com Jesus, ele precisa verdadeiramente ser uma pessoa em Cristo Jesus. Existem alguns aspectos de fé vivenciado. Existe aquela fé confiante. E isso é muito comum nas pessoas. Acredita que, de repente, Jesus existiu, mas não acredita que ele é Deus. Eu tinha um professor na faculdade, chamado Júlio, que ele dizia o seguinte, que Jesus de fato existiu, que Jesus foi até um líder político, porque ele conseguiu revolucionar um grupo de pessoas, que até acreditava que Jesus de repente poderia fazer alguns milagres, mas ele jamais acreditava que Jesus era Deus. Essa é uma fé comum. Essa fé, irmãos, não gera salvação. Essa fé não gera certeza de que um dia, quando partirmos, iremos morar eternamente com Jesus. E a pessoa que tem essa fé, ele não pode conhecer Jesus. E se ele não conhece Jesus, ele não pode ser salvo. Existe a fé salvadora, e essa é a fé que nós devemos proclamar. Porque a fé salvadora diz que Jesus é o Filho de Deus, de que de fato Ele existiu, de que Ele é poderoso para perdoar pecado e de que Ele é o único que pode nos oferecer a vida eterna. Não existe vida eterna além de Jesus, fora Jesus. Jesus é o único que pode oferecer a vida eterna. É por isso que 1 João capítulo 5, versículo 12 diz que aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, não tem vida. Isso é fato, irmãos. Quem não tem Jesus, não pode desfrutar da vida eterna. João 3, 17, 18 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Se para os pecadores aceitarem Cristo, terem a salvação, eles precisam, irmãos, invocar o nome do Senhor. Eles precisam crer no nome do Senhor. A segunda pergunta que Paulo faz, se para serem salvos os pecadores precisam crer no Senhor, aí diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Irmãos, para o mundo ser salvo, eles precisam ouvir falar de Jesus. Um grande missiólogo chamado Ronaldo Lindório, que trabalhou um tempo entre os concumbas na África, ele fazendo uma leitura da evangelização, ele diz que neste milênio nós temos alguns desafios, e ele vai informar esses desafios. O primeiro desafio que ele coloca é aquilo que ele chama da redoma de resistência entre os não alcançados. Ele faz uma leitura e diz que a igreja, de fato, desde o AD 2000, quando decidir alcançar os povos que estão na janela 1040, onde há a resistência da pregação da palavra de Deus, que vai desde o norte africano até parte da Ásia, ele diz que houve um avanço na pregação. Mas ele diz que esse avanço, na realidade, aconteceu em lugares onde não havia uma certa resistência, ou seja, onde havia uma meia resistência, onde de uma certa forma a palavra poderia ser proclamada. Mas ele diz que onde existe povos, que existe uma resistência, quer seja política ou religiosa, que impede o crescimento desta palavra, tem havido um grande desafio, porque a igreja ainda não voltou os olhos para esta grande necessidade. Ele vai dizer que esse é o primeiro desafio, o desafio da redoma
dos povos não alcançados e que ainda é real e é um desafio para nós como igreja. Ele vai falar do desdobramento étnico entre os isolados. A Tamila falou que Bissau tem 27 etnias, e dentro desses 27 etnias, todos são guineenses, mas cada um tem o seu próprio dialeto e costume. Irmãos, isso é real. E ele vai falar acerca disso, porque existe povos dentro de povos, que muitas vezes são catalogados como único povo, mas não é. E ali está uma língua diferente, um costume diferente, e esse hoje é um desafio para a evangelização. Exige mais do missionário ter uma compreensão antropológica, linguística, para que se possa comunicar o evangelho. Um terceiro desafio que ele vai dizer, e eu acredito que esse é um dos maiores, se eu posso dizer assim, é a incapacidade da igreja local evangelizar na sua localidade. Ele vai dizer que nem todos os países conseguem ter êxito na evangelização e crescimento. E analisando, irmãos, ele diz que um dos grandes desafios é que muitas vezes as igrejas locais não conseguem evangelizar o seu próprio povo. Isso às vezes é muito comum no Brasil quando nós enviamos missionários para a Europa. Aí sabe o que acontece? Geralmente eles evangelizam latinos em vez de o povo naquele país onde ele está inserido. E isso tem sido uma grande dificuldade dentro do nosso contexto. E eu vou dar exemplo a nível de Brasil, porque é onde eu convivo. Existe igreja que estão nos bairros há 30, 40 anos e que se ela sair daquele lugar, a comunidade em volta não vai sentir falta. Sabe por quê? Porque nem sabia que ali se reunia o povo de Deus. Imagine isso, irmãos. Nem sabiam que ali existia um povo de Deus que estava orando para que Deus alcançasse as casas que estavam em volta, alcançasse a vizinhança. E esse é o grande desafio, porque a igreja local não consegue evangelizar aqueles que estão em sua volta. E Ronaldo Lindolio, observando isso, diz que este é um grande desafio que a igreja precisa despertar. Irmãos, entre os 6.528 línguas vivas no mundo, veja só, 366 possuem a Bíblia toda. Novo Testamento completo, 928. E porções da Bíblia, 918 línguas. Mas o que é mais alarmante, que vai dizer que entre 4.000 línguas, existe 4.000 línguas onde ninguém possui uma porção sequer, um versículo bíblico da palavra de Deus. Como eles podem ser salvos se eles não crerem em Jesus? Como eles podem ser salvos, irmãos, se eles não conhecem Jesus? Este tem sido um dos grandes desafios da igreja. O texto de Mateus capítulo 9, versículo 35 e 37, eu gosto desse texto porque eu vejo que Jesus ele sentia compaixão. E o texto diz que Jesus ia passando e observando as cidades e povoados, ele ensinava a palavra do reino, as boas novas, curava os enfermos, expulsava os demônios. E ele via a grande necessidade, a realidade que estava à sua volta. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. O mundo precisa conhecer Jesus, mas nós precisamos rogar ao Senhor. Mas não só rogar, nós precisamos também dizer: Senhor, eis-me aqui para ser um instrumento em tuas mãos. Irmãos, se para serem salvos, os pecadores precisam ouvir do Senhor, aí Paulo diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Paulo vai abordar agora a grande necessidade de se ter os arautos, os mensageiros. É interessante a gente observar no contexto bíblico, não existem esses meios de comunicação que nós temos hoje, Facebook, né? Esses celulares que você tira uma foto e já bota automaticamente na rede. Não havia isso. Qualquer informação que fosse necessário precisava dos arautos. Era alguém que se dirigia aos mercados públicos ou ao centro da cidade e ali ele lia o decreto que o rei determinou ou alguma informação importante para a cidade. Sem esses arautos não havia como a cidade ter conhecimento daquilo que estava acontecendo em sua volta. E Paulo vai falar acerca disso, da necessidade de pregadores, de mensageiros desta palavra, que possam anunciar esta palavra. E Paulo vai citar, na realidade, no versículo Isaías 52, versículo 7, Paulo vai citar como diz: como são belos os pés daqueles
que anunciam as boas novas. Paulo vai fazer uma ponte daquilo que está em Isaías, e a ideia de Isaías é a ideia de um sentinela que está em cima de um muro esperando ou aguardando um mensageiro que venha correndo, trazendo uma palavra de salvação, uma palavra de alegria para aqueles que estavam passando por dificuldades. E esse mesmo contexto que Paulo utiliza, quando diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo nos desafia, irmãos, a pensarmos acerca disso. Nós temos as boas novas de salvação. Nós podemos trazer as boas novas que salva, restaura o pecador. E diferente daquilo que a ciência da podologia acredita que pés bonitos é aquele que não tem nenhum defeito, a Bíblia diz que quem tem os pés bonitos são aqueles que proclamam a palavra da salvação. Quer seja de sandália ou sapato, na poeira ou na lama, desde que você proclame a palavra de salvação, você tem os pés bonitos, para a honra e glória de Jesus. O Senhor nos desafia nesta manhã, irmãos, a sermos arautos. Eu fico muitas vezes questionando, será que nós temos feito aquilo que o Senhor quer que façamos? Será que nós temos obedecido de fato o ídolo de Jesus de pregar a sua palavra? Eu tenho analisado às vezes e eu fico observando que, como igreja, às vezes nós ficamos constrangidos de pregar o evangelho, porque a gente diz, não, nós não queremos incomodar. Então, de repente, se eu for falar de Jesus para alguém, eu vou incomodar ele. Não, irmãos, a palavra de Deus tem que incomodar de fato. Esses dias eu estava caminhando aqui, um testemunho de Jeová me parou para me dar uma literatura. E eu pensei, epa, os que não conhecem a verdade estão fazendo o seu papel. E a gente que conhece a verdade, irmãos, por que nós não estamos fazendo o nosso papel? Por que nós não estamos anunciando o evangelho do reino? Por que nós temos vergonha de compartilhar nossa fé e dizer, olha, eu sou servo do Senhor Jesus, os meus pecados foram perdoados, porque um dia Jesus me amou ao ponto de subir numa cruz e derramar seu sangue pelo perdão dos meus pecados. Irmãos, nós devemos sentir alegria e gozo em professar a nossa fé, porque só nós temos a palavra que liberta, a palavra que perdoa, a palavra que transforma, a palavra que pode modificar a vida do homem. Só nós temos essa palavra, irmãos, e nós precisamos anunciar esta palavra. E esse é o grande desafio nosso, como igreja hoje. No Brasil, por haver uma certa liberdade de falar a palavra, é muito comum você ver as pessoas nos trens pregando. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, que eu ia para a capital, a cidade, nós chamamos lá a capital. Então eu pegava aqueles vagões e estava lá os irmãos cantando hinos, falando. Quem entrasse naquele vagão, ele ouvia a palavra de Deus de toda forma. Eles estavam fazendo o papel dele. Mas parece que com o tempo isso foi diminuindo, a gente já não escuta mais, a gente já não ouve mais, ao ponto que a gente fica admirado quando a gente vê alguém compartilhando da palavra de Deus. Irmãos, isso deve ser comum na vida da igreja, porque se temos Jesus e se estamos cheios de Jesus, nós precisamos anunciar Jesus. Ninguém que ganha um presente vai esconder, ele vai dizer à pessoa, não é? Gente, eu ganhei uma camisa de Portugal, me deram para vestir segunda-feira agora no jogo. Mas eu saí mostrando ao povo, olha, ganhei uma camisa de Portugal, ganhei uma camisa de Portugal. Quem ganha um presente quer mostrar. Você já tem Jesus? Ele é o melhor presente que alguém pode ganhar. Então anuncia esse presente. Fala para as pessoas aquilo que Jesus fez na tua vida. Fala com teu testemunho, com as tuas atitudes. Demonstra com o teu comportamento. E diz, olha, da mesma forma que Ele me transformou, Ele pode transformar você também. Porque Jesus faz isso, amém, irmãos? Nós precisamos fazer isso. Paulo vai fazer uma quarta pergunta. E ele diz, se para serem salvos os pecadores precisam dos arautos, os mensageiros, como pregarão se não forem enviados? Eu acho interessante que Paulo dá ênfase na palavra envio. Isaías capítulo 6, versículo 8, o Senhor, quando estava vocacionando Isaías, ele perguntou, a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Em João 20, 21, quando Jesus, após a ressurreição, se apresenta diante dos discípulos, ele diz: paz esteja convosco. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, Deus nos chamou como igreja para que a gente possa ser enviado, sair ao encontro do mundo, pregar a palavra de Deus. E às vezes eu fico pensando como nós nos alegramos nisso. Nosso culto de despedida foi em maio, na nossa igreja. E eu fiquei triste de ver que muitos irmãos estavam chorando porque disseram que não queria que a gente fosse para Guiné-Bissau. Queria que nós ficássemos na igreja. Irmãos, nós devemos sentir prazer e nos alegrar em estar enviando alguém para proclamar a palavra de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Jesus nos deu uma ordem, e a ordem era ir fazer discípulos. E como igreja nós devemos nos alegrar nisso, irmãos. Sentir prazer nisso. Quando nós encontramos no nosso meio pessoas que são vocacionadas, pessoas que puseram-se diante do Senhor para que Deus possa usar a vida dele de qualquer forma, nós devemos nos alegrar com isso. O Dr. Russell Shedd, ele falou algo interessante. Ele fazendo uma leitura hoje do que acontece, ele disse que as universidades estão cheias de pessoas que querem fazer curso de engenharia, medicina e tantos outros. Mas ele diz: para o mais glorioso, honroso e privilégio de servir ao Senhor, aí ele diz que os seminários já não se encontram muitas pessoas. Os irmãos entendem a questão? Aquilo que é honroso, de poder ter conhecimento para proclamar a palavra do Senhor, parece que não há mais sentido para a vida da igreja. Parece que não há mais alegria, não há mais regozijo. E a minha esposa disse que a gente se colocou como igreja nos 3 S, né? Sentado, satisfeito e salvo. Salvo, sentado e satisfeito. Não é? Mas é isso. Porque a gente se contenta com isso. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos enviados. Ser enviado para teu vizinho ao lado, para a tua escola, para o teu trabalho, para a tua cidade, outro estado, outro país. Deus nos chamou para sermos enviados. Esse tem sido o maior desafio. Eu fico pensando na igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos. E eu vejo a igreja de Antioquia como modelo de igreja. Porque a igreja de Antioquia é o primeiro escrito, né, que fala que enviaram missionário. Na Bíblia, em toda a Bíblia, é na igreja de Antioquia que está escrito que os primeiros missionários foram enviados. E quando a gente olha a igreja de Antioquia, era uma igreja que tinha a unção de Deus, porque o texto diz que havia profetas, o Espírito Santo falava no meio da igreja. Havia mestre, tinha pessoas que tinham conhecimento, ensinavam a palavra, vivenciavam a palavra de forma profunda, não palha como se tem dado hoje em dia por aí, mas de forma profunda. Mas, acima de tudo, era uma igreja que compreendia a grande comissão. E o texto nos fala que o Espírito Santo mandou separar os melhores, Paulo e Barnabé, para ser enviado. E nós temos que enviar os melhores mesmo, irmãos, para falar do amor de Deus. E eu ficava pensando, mas por que não foi a igreja de Jerusalém que teve o registro dos primeiros envios de missionário? Sabe por quê? Porque a igreja de Jerusalém só saiu a proclamar no contexto de perseguição. Porque senão eles estariam lá juntos, orando, adorando a Deus, louvando, porque aquilo era interessante para eles. Quando veio a perseguição, eles entenderam que teriam que fugir, e na proporção que ia fugindo, eles iam proclamando a palavra. Mas a igreja de Antioquia não. Ela enviou Paulo e Barnabé porque ela entendia a comissão. Ela compreendia a vontade de Deus. Ela sabia que este evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Como igreja, nós precisamos aprender, como a igreja de Antioquia. Nós precisamos amar os perdidos, irmãos, ao ponto de nós estarmos dispostos, né? Como diz Paulo, a gastar-se e se deixar gastar pelo evangelho. Algumas pessoas nos questionaram, por que Guiné-Bissau? Se eu, com a minha profissão, poderia ter um emprego bom no Brasil.
Inclusive, já estava com a proposta de até fazer doutorado aqui em Portugal com a minha tese da pós-graduação. Mas sabe por quê, irmãos? Porque isso para mim não é importante. Porque eu quero utilizar a minha profissão para que Cristo possa ser conhecido entre os povos. Eu entendo que foi para isso que o Senhor me salvou. E que privilégio eu poder usar um curso secular para poder comunicar do amor de Deus pelos perdidos. Como igreja, nós precisamos enviar. E o que eu acho interessante é que o impor as mãos não era só algo simbólico, não. A igreja de Antioquia, quando colocou as mãos sobre Paulo e Barnabé, eles estavam dizendo: nós estaremos indo com vocês. Vocês são uma extensão da igreja aonde vocês estiverem. Nós estaremos intercedendo. Vocês serão nosso representante. Nós precisamos compreender isso, irmão. Deus conta conosco. O versículo 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. O mundo só vai crer em Deus se nós fizermos o nosso papel. Se nós nos fizermos ouvir, falar que existe um Deus que pode transformar as vidas. Nesta manhã, a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração é que a gente possa sair dessa manhã inquietos, pensando: o que é que eu preciso fazer para que as pessoas possam ser salvas? O que eu preciso renunciar para que outros possam conhecer Jesus? Que nesta manhã a gente diga como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Que o Senhor nos abençoe. O grande amor de Deus, Jesus. Maior amor não há. Se estamos cá hoje, é porque um dia fomos alcançados. Foi porque um dia alguém disse sim. Sim para o chamado do Mestre. Sim para a ordem de ir e anunciar. E nós ouvimos, e cá estamos, também chamados pelo Senhor para proclamar, para anunciar a salvação, o seu amor ao mundo, ao perdido. Aleluia. Esta nação precisa de Jesus. Portugal precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. E o Senhor conta conosco, como já ouvimos hoje. Conta conosco para falarmos às pessoas que estão à nossa volta, na comunidade onde vivemos, e nesta nação que ainda possui muitos conselhos, que não tem uma porta aberta à pregação da palavra de Deus. Nós precisamos alcançá-los. Primeiro com oração, é verdade. Oração, devemos orar. Todos nós temos esse compromisso, orar. Orar por Portugal, orar por esta nação, orar pelas autoridades, orar para que o Senhor possa trazer luz ao entendimento destes homens e mulheres que governam esta nação, para que o Senhor tenha misericórdia, orar para que Deus abra portas, e que levante homens e mulheres disponíveis para anunciar a sua palavra. Aleluia. Portanto, irmãos, este é o nosso compromisso, orar, depois contribuir. Deus conta conosco quando a Bíblia diz que Ele é o Senhor, o dono do ouro e da prata. É verdade, mas o ouro e a prata Ele entregou-nos a nós para administrar. Portanto, nós devemos estar sempre a orar e dizer: Senhor, usa-me para fazer a Tua obra. Para além de orar, eu quero ofertar, eu quero contribuir. E também ir. Né? Interessante que o ide, ali na verdade é indo. Indo por todo o mundo, ou seja, por onde passares, fala. Fala, anuncia. Prega sempre o Evangelho. E quando necessário, diz lá alguma coisa. É verdade, devemos pregar sempre o Evangelho, como nós ouvimos aqui nesta manhã, com a nossa vida. As pessoas devem se sentir atraídas e não repelidas. Atraídas pelo que vivemos, pelo que somos. Somos filhos do Deus Altíssimo, porque um dia recebemos Jesus e Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
Portanto, nesta manhã, enquanto a igreja ora ao Senhor, aleluia, eu gostava de saber que se está alguém aqui em nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo. O amor de Deus, o amor de Deus, colocado em ação. A maior obra de caridade já efetuada alguma vez. O amor de Deus colocado em ação. Deus não ficou só a dizer que ama-nos. Deus pôs o seu amor em ação. Ele entregou, Ele deu o seu Filho, para que hoje nós pudéssemos ter vida plena e abundante. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida deste casal, que dispuseram, Senhor, a ir para aquele país, Guiné-Bissau, uma terra que Tu amas. Aleluia. E temos a certeza, Senhor, que serão usados ali poderosamente. E pedimos a Tua bênção e proteção para a vida deles. Que Tu possas usá-los como um instrumento vivo ali naquele lugar, para atender às necessidades daquele povo, e principalmente a necessidade da alma. Ó Senhor, usa-os para alcançar aquele povo para o Teu reino. Ó Senhor, também, Deus, oramos pela Tua obra aqui nesta nação. Olha para os conselhos ainda não alcançados, Senhor. Usa-nos como igreja, Senhor, para alcançarmos estes conselhos. Senhor, que possamos através das nossas vidas transmitir o Teu amor a este povo. Deus, também quero pedir a Tua bênção para Arronches, que Tu possas, ó Deus, ali de uma maneira especial, usar os Teus servos que estão ali a fazer a Tua obra. E, Senhor, põe a Tua mão neste projeto. Abençoa a Tua igreja que vai agora contribuir com as suas ofertas para esta obra missionária, Senhor. Nós entregamos tudo em Teu altar e pedimos a Tua bênção sobre cada um, Pai, em nome de Jesus, para a Tua eterna glória. Estamos na terra prontos a marchar. A batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé. A batalha pertence ao Senhor. Estamos na terra prontos a marchar. A batalha pertence ao Senhor. Nenhuma arma ficará de pé. A batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Quando o inimigo vai contra ti, a batalha pertence ao Senhor. Lutando em coragem, não há que temer. A batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. O poder das trevas vem sobre ti. A batalha pertence ao Senhor. Estamos debaixo do poder de Deus. A batalha pertence ao Senhor. Cantamos glória, honra, poder e força 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 ao Senhor. Cantamos glória.
obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Obrigado, Deus, por este tempo de culto maravilhoso que tivemos na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a poder ter esta visão missionária cada dia, Senhor, nas nossas vidas e a não pensar que são os outros que fazem, Deus, mas que nós temos que fazer cada um o nosso trabalho, o nosso papel. Deus, ajuda-nos, Senhor, a cada dia andarmos conforme a Tua palavra e a Tua ordem do ID, Senhor. Oh Pai, nesta manhã também te queremos colocar muito especialmente os nossos jovens que vão fazer os exames, Senhor. Oh Deus, nacionais, Senhor, sabemos a pressão que está sobre eles também, Deus, e nesta manhã nos rogamos para que Tu ajudes eles, Senhor, para que eles tenham calma, Senhor, e Tu possas trazer uma paz tremenda aos seus corações, Pai. Ajuda-os também, Senhor, a serem jovens esforçados, estudiosos, Senhor, também a cumprir as suas obrigações. O Espírito Santo guia-os, Senhor, em todas as coisas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Senhor vos abençoe, irmãos.